Então, bora começar esse reboco baratinho. Vou usar esse primer da Luisance e eu aplico ele como se fosse um creme mesmo. Eu espalho ele bastante, tá, gente? Ele deixa a textura da pele bem macia, bem aveludada, deixa um toque bem gostoso, além de ficar realmente mate. Gosto bastante dele. Depois eu aplico um corretivo colorido, esse é o laranja. Eu aplico ele nessa região das olheiras, que costuma ser mais escura, porque quando você vem com o corretivo do tom da pele, a cobertura é melhor. Só que eu aplico antes da base, tá? Eu aplico com o dedo, depois eu venho com uma esponjinha e dou batidinhas para deixar esse acabamento mais fino, sabe? Tirar todo o excesso para não ficar uma coisa pesada, sabe? Sem mistério, gente, faz toda a diferença. Agora eu vou usar essa base aí. Ela vem um aplicadorzinho, né, de bisnaguinha, então eu já aplico direto no rosto. Ela é uma base que parece que vai ficar clara, mas ela oxida, tá, gente? Então eu apliquei de um lado só para vocês verem o acabamento, a cobertura, e depois só que eu vou aplicar do outro lado. Então eu sinto que ela espalha bem, não é uma base que fica super mate, ela dá esse efeito mais lustroso, mas não é oleosidade, sabe? Bem confortável. Olha a diferença que dá de um lado pro outro, tá vendo? Depois ela oxida bastante, se adapta. E aí ela fica desse jeitinho que vocês estão vendo. A cobertura é boa, cobriu todo o corretivo laranja, eu gosto bastante. Agora eu vou usar esse corretivo da Luisance, ele é o 02, ele é bem clarinho, porque eu queria uma iluminação bem boa. E eu aplico, gente, bem pertinho também da aba do nariz, porque quando você esfuma e aplica o contorno logo em seguida, fica um acabamento mais profissional, o nariz fica mais fininho. Então, se você ilumina bem a abinha dele, depois vem com o contorno, na parte que está contornada, dá a impressão que o nariz fica mais fino. Então, essa dica é muito boa. Eu aplico, esfumo bastante para deixar bem esfumadinho mesmo e ficar natural. Depois eu faço aquilo que vocês já estão cansadas de saber. Corretivo no nariz, no queixo, no centro dos lábios, na testa, tá? Sem mistério, eu aplico e já esfumo, porque ele seca bem rápido. Por isso que eu fiz por partes, tá? Isso é importante. Corretivo muito seco tem que ser aplicou e esfumar para ficar um acabamento bem legal, tá bom, gente? E eu tô amando essa esponja, gente. Ela é da Real Techniques. Agora eu venho com esse pó da Luisance, a cor B. Gente, todos esses produtos, eu já falei pra vocês no vídeo de produtos até R$10, então dá uma olhadinha que eu vou deixar aqui no box de informações. Falo bem detalhadamente deles, tá? E aí com esse pó eu vou selando, tá? Toda essa região que eu apliquei o corretivo, ele é um pó maravilhoso. Ele tem uma textura fina e é super aveludado. Gente, eu selo bem a aba do nariz, tá? Costuma ficar mais oleoso com o tempo, né? Então, eu selo bem essa área e selo também a pálpebra, para quando a gente for aplicar a sombra, ficar uma coisa mais uniforme. Agora, eu venho tirando todo o excesso desse pó, para não ficar um acabamento assim demais, sabe? Cara de velha. Aí, eu venho aplicando um pó do tom da pele, tá? Então, eu vou aplicando ele em todo o rosto, mas eu aplico bem pouquinho. Eu falei, gente, cara de velha, mas no sentido de ficar com as linhas muito marcadas, tá? Agora eu venho com esse contorno da Belly Angel, eita, Belly Angel, Bella Femme. Venho com esse contorno da Bella Femme, que é um dos meus preferidos, e vou aplicar em todas as extremidades do rosto, tá? Vou aplicar na região da testa, vou aplicar na mandíbula, vou aplicar abaixo da bochecha, vou aplicar em tudo para ficar bem natural. E agora eu peguei um pincel, gente, o pincel tava com restinho de iluminador. Meu Deus, a gente quer esconder e aplica um negócio mais claro, né? Mas enfim. Aí eu venho com outro pincel e aplico esse mesmo tom de contorno no nariz, tá? E eu vou fazendo, tento aproximar bem as duas extremidades para ficar bem fininho. Agora eu venho com esse blush aqui, gente. Pensa num blush pigmentado. Senhor, quanto mais eu esfumava, mais ele ficava marcado. Então, olha isso. É brabo. Mas é bom, gente. Isso significa que o blush é bom. Aí eu venho tirando o excesso com o pincel de pó, tá? Pra ficar mais natural. E, gente, blush laranja é pra pele negra. Fica maravilhoso. E agora isso também é um blush, só que ele puxa mais, digamos, pro bronze, sabe? Eu acho que a mistura desses dois ficou uma coisa tão linda, gente. Eu não apliquei iluminador, só apliquei esses dois blushes que já deu esse ar de iluminado. E apliquei um pouquinho no nariz também, pra deixar mais uniforme. E olha como ficou bonita essa pele, gente. Agora a gente vai pra sobrancelha, tá? Vou usar esse triozinho da Ruby Rose, que vem 3 sombras e essa pastinha. Eu adoro essa pastinha, gente, porque ela é bem sequinha e ela dá uma iluminada. Não deixa o aspecto da sobrancelha oleoso, que eu detesto.
E eu aplico ela assim, ela serve até como primer de sombra, tá? Se eu não me engano, é o mesmo que vem na paleta. Aí eu aplico esse tom mais clarinho no início da sobrancelha. Então, sem mistério, eu sigo mesmo o desenho da sobrancelha. Pra quem não sabe, eu já fiz micropigmentação, tá? Ainda vou trazer um vídeo falando sobre isso. Então, eu venho aqui só no início e vou fazendo 2 risquinhos em cima e embaixo. E no final da sobrancelha, eu venho com esse tom do meio, tá? E faço o finalzinho da sobrancelha. Quando a minha sobrancelha tá muito falhada, eu pego o tom mais escuro e passo só na pontinha dela, bem no rabinho mesmo. Mas no caso, não fiz hoje. Agora o meu amor tava indo trabalhar, tava se despedindo de mim. Amo muito. Agora a sobrancelha já tá pronta, nós vamos pros olhos. Eu vou usar esse tom aí, que é o tom nude mais clarinho, pra dar um realce na sobrancelha, tá, gente? Pra ficar um acabamento assim mais bonito, eu apliquei assim opaco para ficar mais natural, porque eu queria uma maquiagem mais leve. E com esse tom de marrom bem terroso, eu vou começar ele, gente, no côncavo. Aí vocês me perdoem que desfocou um pouquinho, que eu tava muito perto, mas eu apliquei com pincel de esfumar mais achatadinho, não é arredondado, para pegar bem nessa região do côncavo. Eu aplico toda essa sombra no côncavo e depois trago para a pálpebra, tá? Sem mistério, movimentos circulares de vai e vem. E depois eu jogo essa sombra toda na pálpebra. Depois eu pego um pincelzinho de topinho reto, mais fofinho também, e aplico na raiz dos cílios, a mesma sombra que a gente usou. Só para deixar um acabamento mais bonito, dar um esfumado mais legalzinho nessa região, tá? Porque eu não vou aplicar lápis preto. Então eu trago essa sombra e sempre lembro de, no canto externo, encontrar com a sombra superior, tá? Então eu capricho bastante, porque, gente, dá muita diferença quando você vem com rímel. Então essa região é uma região que tem que estar com sombra. Depois eu venho com esse tomzinho de marrom, ele é um marrom mais escuro, mais puxado pro vinho. Não tá tão fiel aí, mas ele é. Aí eu aplico bem na raiz dos cílios, gente, bem acima do marrom mais clarinho que a gente aplicou. Então eu aplico ali para dar uma impressão que os nossos cílios são maiores. Como eu tenho um pouco cílio, eu sempre faço isso para quando eu aplicar o rímel ficar um acabamento mais bonito. E agora com o pincel de côncavo, venho com essa mesma sombra mais escura e aplico só no canto externo. Então eu vou fazer movimentos de bolinha, trazer um pouquinho pro meio, mas vai ficar mesmo esfumado concentrado nesse canto externo, só para dar uma escurecida. E agora eu venho com esse delineador da Luisance, que eu gosto dele porque ele é mate, porém o aplicador dele é muito duro, gente, atrapalha um pouco fazer o contorno do olho. Então, assim, se você não tiver muita prática, pode te dar uma dificuldade, mas é só ter paciência, e o meu já estava secando também, enfim. Mas no final deu certo. Agora eu venho com essa mesma sombra que a gente aplicou na sobrancelha, só que com um tom mais escuro, e vou reforçar esse marrom. Vou aplicar bem na raizinha mesmo para dar uma escurecida, porque como eu apliquei delineado, eu achei que estava muito clarinho embaixo. Aí eu fui e apliquei com o pincel da sobrancelha mesmo, gente. Dei uma reforçada aí. E agora com o blush iluminador que a gente usou, eu vou aplicar bem no cantinho da lágrima, tá? Bem no cantinho interno mesmo, só pra poder fazer um charminho, pra dar um brilhinho, porque eu achei que ia ficar bem mais bonito se eu fizesse assim. Então ficou uma coisa super discreta, mas no final deu uma diferença, gente. Então eu gosto de fazer isso agora com a colinha da Macrylan e vou colar os cílios postiços, que dá, gente, todo um diferencial. Olha isso, cílios é vida. Vou aplicar essa máscara da Luisance. Ela não custa, gente, menos de R$10, mas eu não tinha outra máscara baratinha. Então, por isso que eu usei essa máscara, tá? Relevem, eu achei que o efeito ficou melhor. Agora eu tô pensando que batom que eu vou usar, gente. Decidi esses dois da Ruby Rose aí, mas eu não sabia se eu ia aplicar sozinho, se eu ia aplicar junto. Eu ali achei que esse tom ficou meio apagadinho sozinho. E aí eu apliquei ele e resolvi misturar com rosinha mais clarinho no centro. E eu gostei, gente, do resultado. Super usaria essa maquiagem de dia. O que vocês acharam, gente? Eu achei que o acabamento ficou bonito, ficou natural. Você pode usar durante o dia, você pode usar à noite, se você for mais basiquinha. Eu acho que essa maquiagem super combinou com eventos de dia, assim. Se você gostou, gente, não esquece do joinha, se inscreva aqui embaixo. Um beijo e até a próxima. Tchau!